Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula nossa aqui, né? Mais uma live falando sobre um tema que o pessoal tem medo, na verdade. Eu acho que não é nem que o pessoal tem dificuldade, o pessoal tem medo de entender e de saber o que é. Que é sobre a questão das escalas musicais. Então o tema da aula de hoje é como usar as escalas musicais, né? Então, primeira coisa, como é que estão aí? Estão conseguindo ouvir bem? Tá legal o som? E de onde que vocês estão falando? Para saber de onde o pessoal está falando. Fala aí, coloca aí nos comentários de que cidade que você está falando, de que região que você toca, de que lugar que você mora, né? Respondeu aqui o Betinho Neto, o Apoli Guerra, colocou aqui já, né? A Silvana, a Silva, Fábio, o pessoal tá entrando aí, a Poliana, de Suzano, tudo bem, Poliana? Poliana Guerra, o Betinho colocou de Barra dos Coqueiros, Sergipe, o José Alves colocou Álvares de Palmeiras, Pernambuco. De vez em quando eu vou dar uma erradinha aqui, tá, pessoal? O Bartolomeu colocou o som está ótimo. Show de bola. Vamos continuar aqui então de Serrita, Pernambuco. Maravilha, gente. Vamos lá então. Tema da aula de hoje, né? Como usar as escalas musicais. Só que primeiro é legal a gente saber o que são as escalas. Pessoal, muita gente ouve falar... outros sabem que tem escala, que tem nota, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que exatamente significa, o que exatamente é, né? A Poliana colocou aqui, tá eu e o Rodrigo assistindo, show de bola, Rodrigão. O que são as escalas musicais, né? Primeiramente, escalas vem do latim, né? Seria um jeito de dizer escada. E o que é uma escada? A gente tem uma série de degraus, né? A gente tem degraus. Uma escada basicamente é caracterizada por ter degraus. Se você vê uma subida aqui sem degraus, você vai chamar de rampa. Aquela rampa, aquela subida. Você vê uma subidona com degraus, você vai falar que é uma escada, né? Então, uma escala é justamente isso, são degraus, né? No caso, a escala maior, no caso aqui de Dó, né? Até Si, Dó já seria uma outra oitava. Tá bom? Então, uma escada é uma subida ou uma descida também feita por degraus. Então as escalas musicais elas seguem mais ou menos essa lógica, né? A gente tem escalas ascendentes, a gente executar a escala de forma ascendente, que ela vem do grave para o agudo, e a gente tem escalas descendentes, a mesma escala eu posso tocar do agudo para o grave. No caso aqui em uma oitava só, poderia tocar em 2 oitavas. Tocar mais notas. Tá bom? Só para a gente se localizar mais ou menos nessa questão, tá? Então a escada é isso, é um conjunto de notas que dependendo o salto de degraus que eu tiver, eu vou dar nomes diferentes a essas escalas, tá bom? Segunda pergunta interessante. Quantas escalas existem? Tá? E a resposta é que praticamente não tem limite. Centenas de combinações de escalas que existem pelo mundo afora. A gente tem as escalas que a gente mais usa, que eu vou passar aqui mastigado para você, o que você precisa saber para você entender o básico sobre música, conseguir tocar, conseguir criar um solo, ter facilidade para tirar um solo de ouvido de repente, né? E o que existe por aí. Então, basicamente, quantas escalas existem? Como eu já falei, centenas, talvez milhares de escalas,
mundo afora, tá? Mas basicamente a gente tem escala maior, a gente tem escala menor, escala maior, escala menor. A gente tem uma escala que chama menor harmônica, também bastante usada. A gente tem uma outra escala que chama menor melódica, ou melódica menor, também muito usada. A gente tem um outro modelo de escala, modelo não, né? Que chama pentatônica ou escalas pentatônicas, que é uma outra categoria que eu fiz até uma live só falando de escalas pentatônicas, que é muito legal. Vem de penta, né? De 5 notas, é uma escala com 5 notas. A gente tem escala diminuta, a gente aí entra num campo de escalas que a gente chama de escala simétrica, escala diminuta, escala dominante diminutas. Aí, a partir daí tem uma categoria que a gente chama de escalas exóticas, tá? Nesse campo de escalas exóticas que entra tudo. A gente tem escala medieval, escala cigana, escala bizantina, escala árabe, tem um monte de tipo de escalas que a formação a sonoridade que a escala tem geralmente remete justamente à sonoridade do país, do estilo, daquela característica musical. Então, não tem limite para as possibilidades, tá? Aí você vai falar, Thiago, então quer dizer que qualquer escala que eu pegar, eu posso usar em qualquer música? Sim e não. Porque o que vai mandar nisso é justamente você entender que acorde que é usado nessa escala, que acorde que está sendo tocado, e em cima desse acorde tem uma gama enorme de possibilidades de sons que você poderia estar usando em cima daquilo, tá? Então, com um determinado contexto, sim, você poderia estar usando qualquer escala, desde que ela tenha uma ligação, um sentido com o tipo de acorde que você está usando, tá bom? Isso aqui seria uma questão mais sofisticada, a gente não vai tratar nesse nível de como aplicar escalas mais sofisticadas dentro das músicas. Mais pra frente a gente pode estar até fazendo outras aulas, outras lives falando sobre esse tipo de aplicação, mas o intuito aqui é te ajudar a entender o que são as escalas e o que você pode fazer, tá bom? Legal, Thiago, entendi mais ou menos, mas eu não sei como usar ainda, por onde que eu começo, tá? O que é importante você saber? Duas coisas. Primeiro, todas as músicas, entende isso? Todas as músicas que você ouve na rádio, que tem dentro da igreja, elas são montadas baseadas na escala, em escalas, não tem como não ser. Qualquer melodia que você ouve de uma música qualquer que você toque, que tenha... ela está dentro da escala. Só que o que acontece? A gente tem a escala e tem o que a gente já chama de frase ou melodia, dependendo do contexto, que é o quê? É uma melodia já criada com base na escala que existe. Então qualquer música que você ouvir aí, ela vai ter... ela vai usar as notas da escala, mas às vezes com salto. Quando você fala, toca a escala de Ré maior, eu vou começar na tônica. Se for uma oitava, eu vou resolver aqui. Isso é a escala. Uma música, ela pode começar em qualquer nota. Pode começar aqui. Estou usando a escala? Sim e não. Sim, porque todas as notas que eu estou usando estão dentro da escala. E não porque eu não estou tocando nota por nota. Eu já estou usando essa escala para criar uma melodia. Isso acontece tanto cantando, mesmo uma pessoa que compõe. Com certeza vocês devem ter amigos que cantam, compõem bem e que não tocam. Eles chegam, fiz essa música aqui, ó. Ouve aqui, vê o que você acha. Ele vem e canta a melodia para você. Aí quem toca um pouco ouve e fala, nossa, que legal, bonito. Eu vou ouvindo e eu já começo imaginar que harmonia que poderia ter essa música.
lá. Você vai ouvindo o caminho da melodia, aí você vê que não, é isso aqui. A gente já teve uma aula aqui falando sobre campo harmônico, que o próprio campo harmônico também é a escala tocada em acordes. Então tudo, mesmo quando você não tem consciência, você vai seguindo o seu ouvido, a sua musicalidade, tá ligado com escalas. Então é legal ter consciência disso. Não é de vez em quando você usa e às vezes não. Qualquer música que você saiba tocar, que você toca, essa música é construída com escalas. Ponto. Ah, Thiago, mas quando eu compus eu não pensei tanto nisso, eu não pensei nada nisso. Não tem problema, mas se essa música ela é bonita e ela sei lá, você ouve e fala, nossa, realmente é uma música, com certeza ela vai estar usando esses conceitos, mesmo que de forma empírica, vamos dizer assim, inconsciente, você vai estar usando essas questões, tá bom? Falando do violão, propriamente dito, ou de instrumentos, tá? Como eu estou com o violão aqui, inclusive, para quem canta, é muito legal você aprender também a tocar um instrumento, ou teclado ou violão, principalmente teclado e violão, que são instrumentos de harmonia, porque ele ajuda você a ter uma base mais consistente do conhecimento. Muitas vezes só cantar, tecnicamente falando, fica um pouco vago essa questão das escalas, dos acordes. Então é sempre legal, mesmo quem canta, entender um pouco de instrumento, saber tocar algumas musiquinhas no instrumento, saber que tom que você canta. E para entender mais essa parte, para compor, sempre ajuda bastante, tá bom? Legal. Por onde eu começo? Você tem que saber duas escalas, pelo menos, tá? Que é a escala maior e a escala menor. Primeiro lugar que você começa a entender a escala maior e a escala menor. Porque com essas duas escalas você consegue entender, tanto quando o tom da música é menor, você vai tocar uma música que o tom é menor, a escala vai ser menor. Então, escala menor é importante você saber, e a escala maior. Olha que diferença, eu vou tocar uma progressão menor e a mesma progressão se o tom fosse maior. Como já estava no menor, continuar no menor. Menor. Tocar maior agora, olha o choque. Ou seja, é completamente diferente a sonoridade. É completamente diferente. Então, por isso a importância. Se você está tocando uma música que o tom é maior, você saber usar a escala maior. Você tem que ter. Tem que sair com o som da escala maior. E quando for menor, a mesma coisa. Tá bom? Primeira coisa, escala maior, escala menor, sempre. Aprender essas duas mesmo. Thiago, mas eu não consigo tocar, igual você está fazendo uns solinhos aí, que eu já estou vendo que você tá fazendo solinhos aí. Ó, o Fábio colocou aqui, boa tarde. Como fazer um improviso soar musical? Legal, já vou falar disso já. Só apertar aqui de volta para voltar? Beleza. Como fazer um improviso soar musical? Já vou falar disso, só concluir o raciocínio aqui. No final também, gente, eu vou abrir só para perguntas aqui nos últimos minutos. Então, qualquer pergunta que você tiver aí, eu vou priorizar para estar respondendo no final, tá bom? Vamos lá. Então, precisa saber a escala maior ou menor. No caso do violão, é sempre importante você saber, pelo menos, eu sempre sugiro, que eu acho que isso aqui não é
vamos dizer assim, o ápice do que você tem que saber, mas resolve muito a vida, que é você saber duas digitações da maior e da menor. Então, por exemplo, saber uma digitação partindo da quinta corda da escala maior, por exemplo, então seria isso aqui. 2 oitavas, cheguei no Dó de novo. Cheguei no Dó de novo. Tá? E da escala menor, também você tocar e com a digitação partindo da sexta corda. Por quê? Tem horas que você vai tocar uma música que você está tocando um Sol aqui, por exemplo. Tem hora que é mais prático você pensar nesse Sol como tônica, você dominar a digitação aqui. E no menor, a mesma coisa. Tá ok? Então, depois no final vai ter uma surpresa aí que eu vou deixar disponível essas tablaturas para vocês. Por onde eu começo? Isso. Pô, Thiago, mas tem um amigo meu que ele fala de modos gregos, ele fala de pentablues, ele fala de escala menor melódica, campo menor melódico, campo menor harmônico. Esquece isso por hora. Esquece por hora. Isso existe, é muito legal. Mas você não vai conseguir nem sair do lugar se você não souber o arroz com feijão, que é escala maior e escala menor. Tá bom? Então essas duas coisas é o principal. Segunda escala, pô Thiago, beleza, eu já sei escala maior e menor. Qual escala que é legal aprender? Pentatônica. Depois da escala maior e da menor, a pentatônica é a mais legal de usar. Porque ela é muito prática e ela é muito musical mesmo, soa bem. Você misturar, inclusive na maioria das músicas solos que a gente tem, o que mais usa assim é escala... Claro que estou falando uma regra, tá, gente? Você vai falar, não, mas tem um monte de música que é a escala menor harmônica. É lógico, tem um monte de coisa que é menor harmônica, menor melódica. Mas assim, no básico, é isso aí. Escala maior, escala menor, pentatônicas, né? Pentablues e algumas coisas de escala cromática que eu não vou falar hoje. Dá para marcar uma aula aqui só para falar sobre escala cromática. Que é muita coisa, é muito amplo assim, as possibilidades, tá? Reparar na melodia das músicas. As próprias músicas, de forma geral, já tem uma deixa ali de caminhos melódicos para você estar usando dentro das próprias músicas. Então é legal nas próprias músicas você ficar tentando tirar o solo da música, de como usar a música. Tá? Outra coisa que eu queria aproveitar aqui para, antes de dar o toque lá que o irmão falou, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu passo, acho que eu passei. Ah, tá aqui. Que o Fábio falou, né, de como fazer um improviso, um solo suave musical, sobre mais ferramentas, que é uma coisa que chama escala relativa. Eu já falei isso. Pronto, voltamos. O que é a escala relativa? Todo tom a gente tem o que a gente chama de tom relativo. Então em Dó é um tom meio abaixo, vai ser Lá menor. Qual é a escala relativa de Dó? Vai ser de Lá menor. Qual a escala relativa de Ré? Vai ser Si menor. Qual a escala relativa de Mi? Dó sustenido menor. E assim por diante. Qual a escala relativa de Lá? Vai ser sempre um tom meio abaixo. Só que tem um detalhe. A escala relativa, que é justamente aonde que é uma baita sacada. A escala relativa, ela é idêntica à escala maior, por exemplo, só que partindo de um ponto diferente. Então, por exemplo, a escala de Lá menor é a escala de Dó maior, só que partindo da nota Lá. Então, a escala de Dó a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? A escala de Lá menor vai ser a escala de Dó, só que partindo de Lá. Então vai ser Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A mesma coisa. Então, escala de Lá menor, de Dó vai ser.
escala de Dó, né? De Lá menor, vai ser... Ou nessa digitação... O que é legal nisso? Porque você passa a ter mais desenhos no braço do violão, por exemplo. Para teclado, por exemplo, isso já não adianta tanto, porque no teclado você tem, é outro instrumento, né? Mas para o violão, guitarra, baixo, é muito legal você pensar principalmente no outro aspecto que eu vou dar aqui de fazer soar musical, já ajuda bastante mais. Mas no violão ajuda principalmente para você visualizar. Então, por exemplo, se eu vou tocar em Dó maior, uma música que é em Dó, que fosse Dó, Lá menor, Ré menor, eu estou no tom de Dó, então basicamente eu tenho a escala de Dó, partindo daqui, tá? No mesmo tom de Dó, aqui eu já tenho a escala de Lá menor, que é um relativo menor, então eu já tenho o Lá menor aqui. Aqui na frente eu já tenho o Dó na digitação de 6 cordas, que seria isso daqui. E aqui na frente eu já tenho o Lá menor de novo, na digitação de 5 cordas. E aqui eu já teria o Dó de novo, o mesmo Dó aqui, uma oitava aqui. O que acontece? Fica fácil de você visualizar o braço inteiro, em todos os tons. Se fosse Sol maior, eu tenho a escala de Sol, o relativo vai ser o Mi menor, então eu vou ter o Sol maior aqui. Aqui eu venho, já pego o Mi menor aqui. Aqui eu já tenho o Sol, na mesma digitação do Dó aqui de novo. Aqui eu já tenho o Mi menor, na 12ª casa. Vamos ficar a cordinha alta. E assim fica mais fácil de você visualizar. Então essa questão de você sempre entender que os relativos eles são iguais é uma baita sacada para você ter mais mobilidade durante o braço inteiro, para você tocar, improvisar, para você criar as questões. Tá bom? Então qual que é a dica? Você pense com a escala maior, mas pense no relativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma música que está em Mi maior, e Lá, por exemplo, estou pensando na escala de Dó sendo menor, que eu sei que é igual à escala de Mi, só que partindo de outro ponto. Pensa na relativa e a partir daí você vai unindo os pontos. Tá? Essa é uma dica muito legal, tá? Partindo aqui já para a questão do que esqueci o nome do irmão de novo. O Fábio falou, né? Como fazer um improviso soar musical? Vai justamente pelo caminho de você praticar bastante as escalas e você se desprender um pouco delas e pensar em música. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em música, melhor, quando a gente pensa só em escala, você fica muito teórico e pouco musical. Tem horas que você se desapega muito da escala, se preocupa pouco e às vezes você erra teoricamente, toca coisas ali que não são tão legais. Então o ideal é o meio termo das duas coisas, tá? Então, pensando na questão, no aspecto de você tocar, como se diz, você tocar
coisas melódicas, já viu aqueles solos bonitos pra caramba com 3 notinhas? Aí você pensa, ah, ele não tá usando escala. Tá usando escala. Só que ele tá escolhendo as boas notas. Vou tocar em Mi aqui, por exemplo. Mi, Lá. Tô usando a escala. Até mudar aqui. Tô tocando assim aqui. Podia ser mais melódico. Não, Thiago, mas quando você toca assim, você não tá tocando escala. Aí que tá, tô assim. Só que eu tô escolhendo melhor um pouco as notas que eu tô usando. Poderia ser isso aqui mais no agudo, né? Seria... Mi seria... Aí, pô, e o que acontece? Conforme a gente vai tocando, no meio de um solo, parece que o próprio solo começa sugerindo coisas que você precisa ir tocando depois. Aí com conhecimento você pode ir misturando. Aqui eu tô em Mi, né? Eu tenho a escala de Mi aqui, que é a que eu tô tocando, e aqui eu tenho a escala de Dó sustenido menor. Eu poderia misturar com a pentatônica. E assim por diante. O Fábio colocou aqui, né? Posso começar a improvisar com qualquer nota da escala? Sim. Uma coisa que gera muita confusão quando a gente está começando a aprender a improvisar solar é querer começar sempre da tônica. E é justamente aí que está o problema. Senão você sempre fica tocando escala e não som musical. Você sempre vai tocar. Vai ficar tocando escala. Aí toca. Tá errado? Não, mas eu tô tocando só a escala. Eu não tô usando a escala. Todas as músicas, todos os solos, todos têm como base a escala. Mas para a gente conseguir fazer isso soar de forma musical, é importante que a gente use da escala. Então, tá em Mi. Que nota eu posso começar? De qualquer uma. Posso começar da segunda nota. Ó, eu tô começando de outra nota, não tem nada a ver. Podia ser. Podia ser. Você vê que estando dentro da escala, estando dentro dessa questão, não é que tanto faz, tem algumas regrinhas de notas boas que não dá tempo de eu falar sobre isso hoje. Que nota que é legal você repousar, você começar a fazer a frase ou assim por diante. Mas sim, você pode começar de qualquer nota da escala você pode começar, tá bom?
E, gente, essa é a importância de entender, buscar um pouco mais sobre conhecimento, buscar saber o que a gente faz, porque música não é um bicho de sete cabeças. É relativamente simples entender como é que funcionam essas questões. É simples. E você entendendo, tudo fica mais fácil. A hora de você compor uma música, a hora de você tirar uma música de ouvido, a hora de você fazer um solo. Tudo com conhecimento fica mais fácil. Então é muito importante a gente buscar o conhecimento, tá bom? Bem, eu vou abrir para perguntas agora, tá bom? Então todas as perguntas que vocês tiverem aí, quiserem fazer mais, já vi que já apareceu algumas perguntas novas aqui, eu vou estar respondendo agora, tá bom? Então podem fazer perguntas aí. Deixa eu ver agora aqui, qual foi a outra pergunta que foram feitas? Bem, tá aqui do Fábio ainda. Ele colocou aqui, ó. Todas as escalas têm uma nota de repouso? Sim, só que tem uma questão interessante. Essa nota de repouso, geralmente ela vai estar ligada com qual acorde que está sendo tocado naquele momento. Então, por exemplo, continuar no tom de Mi aqui. A gente tem um tom de Mi maior. Vamos imaginar essa seguinte sequência simples que a gente vê nas músicas. Mi, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor e Si. Certo? Sequência normal. Tudo isso aqui é a escala de Mi, você pode tocar o tempo inteiro a escala de Mi que vai ficar certo. Só que a nota que a gente repousa, geralmente, não é uma regra, também tem outras exceções, mas é legal que ela seja alguma das notas do acorde. Por exemplo, o acorde de Mi maior. A tríade de Mi vai ser tônica, terça e quinta. Então vai ser as notas Mi, Sol sustenido e Si. Então sempre que a gente tem um acorde de Mi maior e eu de preferência repouso em alguma dessas notas do acorde, sempre soa melhor. Mi. Ela soa bem, a quinta também soa bem. Aí tem outras, a nona, falando de intervalo, não sei se você conhece. Dó sustenido menor. A escala que eu posso usar é Mi. Mas as notas que estão sendo tocadas no acorde são as notas Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. Então o ideal é que quando chega nesse acorde, você repouse de preferência nas notas que tem a ver com o acorde. Então tá aqui, né? Aí cai pro Dó sustenido menor. Sempre vai soar melhor essas notas. Que inclusive, via de regra, são as notas, nesse caso aqui, coincidentemente, da pentatônica. As principais notas da pentatônica. São as notas que fazem parte disso. Fá sustenido menor. Eu estou no tom de Mi. Então a escala de Mi eu posso tocar sem problema nenhum. Mas as notas que eu preciso, que é legal eu repousar, seria ou a nota Fá sustenido, ou a nota Lá, ou a nota Dó sustenido, que são as notas do acorde. Então sempre que tocar esse acorde, vai soar muito melhor eu repousar na terça. Si, mesma coisa, o tom está em Mi, mas as notas que fazem parte do acorde de Si vão ser as notas Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Então mesmo estando na escala de Mi,
essas notas. Posso tocar a escala. Por quê? São as notas do acorde. Então, via de regra, você usa as notas da escala, mas sempre toca prestando atenção em que nota que você está repousando, se é alguma das notas do acorde. Sempre que você repousar, mesmo que você não saiba exatamente a escala que teria que aplicar, quando você pega alguns acordes mais difíceis, acorde sus, acorde alterado, que você teria que usar escalas mais difíceis, se você repousar na nota do acorde, vai soar bem e vai dar certo, tá bom? Tem o Adélcio aqui, né? Elcio. Edelcio. Pode ler para mim, por favor, não estou conseguindo ler direito. Quando você usa a escala de uma forma musical, passa o sentimento. Só a escala soa robotizado. Exatamente. É exatamente isso. A escala é só uma questão teórica. Imagina que, por exemplo, a gente tem a língua portuguesa, certo? A gente tem palavras, letras, sílabas. Imagina se a minha única preocupação fosse em falar palavras em cima de palavras. O que ia acontecer é que não ia ficar eu não ia comunicar, expressar sentimento. Então a escala, tanto para compor quanto para tocar solos, para tudo, é esse conceito. É um parâmetro que a gente tem de saber, pô, essa nota está certa, teoricamente isso aqui vai funcionar. Agora, para fazer soar com sentimento, eu preciso usar disso para criar alguma coisa. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acabou as perguntas. Gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe. E é o seguinte, hoje eu vou propor um desafio. Eu tenho aqui um material complementar que são com essas digitações de 5 e 6 cordas explicando como é que funcionam as escalas, tá? Só que hoje eu vou fazer uma questão diferente. Não importa o horário que você está vendo essa live. Agora, nesse exato momento, você vai fazer um print, tá? Aqui da tela. Eu vou contar a hora que é para você fazer esse print. E você vai fazer um post no seu Instagram falando alguma coisa que você aprendeu nessa aula de hoje, tá? E você vai marcar a gente. No seu Stories ou pode ser no feed também, tá bom? Mas pode ser no Stories que é mais tranquilo. Fazer esse post no Stories, marca a gente que se você quiser o material de apoio com o PDF, né, com as explicações das coisas que a gente falou aqui na aula, a gente manda para você, mas só vamos mandar para as pessoas que compartilharem o conteúdo que a gente colocou aqui, tá bom? Para que mais pessoas vejam que a gente tem aula também, que está sendo legal para você e que passe a acompanhar a gente aqui também, tá bom? Então, eu vou fazer uma coisa, você vai tirar um print da foto agora, pode tirar agora, em qualquer momento, tá? Faz um print aqui e você vai marcar o que você aprendeu na live de hoje, que foi legal para você, que te ajudou, e você vai fazer um print vai fazer um post no seu story, você vai marcar a gente. A gente vai mandar para você inbox o PDF com o conteúdo dessa aula aqui, tá bom? Faz um print, fala alguma coisa que você aprendeu que foi bacana para você. Só isso. A gente vai mandar para você, tá bom? Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Quinta-feira nós vamos ter mais uma live com o professor Rafa sobre canto, tá bom? Sobre questão, não lembro também exatamente, vou começar a anotar quais são os temas das lives. E qualquer sugestão que você tiver de um tema que você julgue que seja bacana, que você gostaria de estar aprendendo, manda pra gente. Manda pra gente aqui, que a gente vai estar gravando as próximas lives, os próximos temas em cima das dúvidas, das questões que vocês gostariam que a gente explicasse, tá bom? Então, não importa o horário que você está, a gente vai deixar essa live salva aqui, não importa o horário que você está vendo essa live, faz o post, marca a gente que a gente manda para vocês o PDF com os conteúdos que a gente viu nessa aula, tá bom? Um abração, Deus abençoe, um ótimo dia para vocês, tamo junto!